Você consegue perceber quando o Espírito Santo está tentando se comunicar com você? Há algum momento em sua vida em que o Espírito Santo estava te guiando, mas você não estava muito certo? Você já foi levado a duvidar da voz de Deus por causa da incerteza e começou a se perguntar como pode reconhecer a voz do Espírito Santo hoje. Neste vídeo, discutiremos 3 sinais que mostram que o Espírito Santo está falando com você. Então, assegure-se de assistir até o final. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se neste canal. O Espírito Santo deseja guiá-lo, ensiná-lo e alinhá-lo com a palavra de Deus. Ele não quer que você seja enganado ou se desvie. Você não pode conhecer verdadeiramente a Deus se não conhecer o Espírito Santo. O Espírito em você lhe dá compreensão de quem Deus é. Você precisa saber quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, que eternamente procede do Pai. O Espírito Santo é coigual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo habita dentro de todo verdadeiro cristão. O Espírito Santo é descrito como um conselheiro ou ajudante, guiando você no caminho da verdade. Também se acredita que o Espírito Santo concede dons aos cristãos, como é encontrado na vida de Cristo e seus discípulos: curar os enfermos, ressuscitar os mortos e mais. O Espírito Santo é frequentemente descrito como a presença de Deus no mundo e na vida dos crentes. Ele é visto como fonte de conforto e assistência aos crentes, em tempos de dificuldade ou necessidade. Acredita-se que o Espírito Santo vem ao lado dos crentes para fornecer orientação, força e apoio. Acima de tudo, o Espírito Santo expressa a mente de Deus. Sim, o Espírito Santo tem uma voz. Deus tem planos para você, mas muitos crentes não alcançam os planos de Deus. Isso ocorre quando você não conhece a voz do Espírito Santo. Muitas vozes obscurecem sua mente, tornando a voz do Espírito Santo difícil de discernir. Podem ser as vozes das circunstâncias, da mente, da carne, do cônjuge, dos amigos, dos pais ou até mesmo do inimigo. No entanto, ser capaz de discernir a voz do Espírito Santo lhe dará uma vantagem sobre todas essas outras vozes. Primeiramente, você precisa saber que a voz do Espírito Santo vai além de uma voz quieta e calma. Ele fala de diferentes maneiras. Não há uma única maneira de expressar sua palavra, e Deus não pode ser limitado. O Salmo 29, 4, 5 diz: A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Além disso, em 1 Reis 19, 11 e 13, a Bíblia diz que após o terremoto e o fogo, Deus não estava no fogo, mas em uma voz quieta e suave. Quando Elias a ouviu, ele cobriu o rosto com um manto e saiu da caverna. Deus fala de várias maneiras. Agora que você sabe disso, quais são os sinais que você vê para saber que o Espírito Santo está falando? Para você, o primeiro sinal é uma inquietação em seu espírito, uma convicção expressa pela sua consciência. É como se o Espírito Santo colocasse um sinal de pare, indicando que você pare exatamente onde está, ou pare uma ação específica e não prossiga mais. A Bíblia diz em Atos 16, 6, 7, E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Paulo e seus companheiros tentaram pregar o Evangelho em todas as cidades que visitaram, mas o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia. Por que o Espírito Santo faria isso? A Ásia não é um lugar digno de receber as palavras de Deus? O Espírito Santo os manteve afastados desse lugar e não permitiu que entrassem em Bitínia. Isso pode ser porque havia um perigo naqueles lugares que Paulo e seus colegas talvez não estivessem cientes, ou pode ser por outras razões conhecidas apenas por Deus. O que eles experimentaram foi uma restrição em seus espíritos. Somente Deus sabe o que teria acontecido se tivessem desobedecido ao Espírito Santo. Você pode estar assistindo a este vídeo agora e sentir uma inquietação em seu espírito sobre não sair hoje. Você pode estar se perguntando o que poderia ser, mas isso pode ser o Espírito Santo tentando chamar sua atenção. Também pode ser uma forte convicção,
sobre algo em que você de repente se sente convicto que algo não está certo. Todas essas são indicações do Espírito Santo, talvez para salvar sua vida de perigo. Quantas pessoas morreram em acidentes de carro e quedas de avião simplesmente porque escolheram ignorar a inquietação em seus espíritos para não entrar naquele carro ou viajar naquele dia? Possivelmente, eles ignoraram pensando que era apenas emoção e medo, e que não vinha do Espírito Santo. Se há um sinal importante que Deus usa para chamar nossa atenção, é a falta de paz. Como filho de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você, e uma prova de sua presença é a paz que ele lhe dá. A paz é um estado de calma em seu espírito. A presença de paz muitas vezes confirma a presença de Deus em uma situação. Mas no momento em que essa paz está ausente, isso sinaliza problema, e a coisa certa a fazer é correr para Deus em busca de clareza. Deus sempre opera com base em sua paz. Se for um passo que Deus não quer que você dê, Ele vai retirar sua paz. Quando sua paz está ausente, você sentirá desconforto em dar esse passo. Você pode não ser capaz de decifrar o que está acontecendo, mas de repente, você se sentirá inquieto. Deus pode fazer você se sentir inquieto quando Ele precisa que você interceda e alertá-lo sobre um perigo iminente. Ele vai deixar você saber, através da inquietação que você sente em seu espírito. Então, se tudo estiver preparado, mas sua paz não estiver, isso pode ser um sinal de Deus. Você sabia que a paz também é um canal para aumentar sua sensibilidade? É como um semáforo que diz exatamente quando você precisa parar, se preparar para seguir em frente ou começar a jornada. Ele trabalha através de sua paz para ajudá-lo a discernir o que ele pensa sobre os assuntos da vida. Uma maneira de reconhecer que Deus está guiando você é observar como você se sente após seguir suas instruções. Você não experimentará mais inquietação, mas sim um senso de paz restaurada. Quando você de repente se sentir inquieto sobre um determinado negócio, plano de viagem ou encontro com uma determinada pessoa, ele pode estar dizendo, não vá, ou estou preparando você. Outra coisa é Deus tentando ver algo que você não pode ver. Se este tipo de sinal estiver vindo para você, não o tome como garantido. É o Espírito Santo tentando se comunicar com você. O segundo sinal é através dos sonhos. Os sonhos são tão comuns que muitos cristãos cresceram sem respeitá-los como um método válido. A liderança de Deus, surpreendentemente, nos ensina que a vinda do Espírito Santo inspirará novos sonhos em nossas vidas. Em Atos 2:17, a Bíblia diz: Aí acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Esta escritura mostra que os sonhos vêm da presença do Espírito Santo. De hoje em diante, não despreze os sonhos. No entanto, isso não descarta o fato de que os sonhos podem vir de fontes além do Espírito Santo. Alguns podem ser devido às suas emoções ou ao que aconteceu no dia. Alguns até podem vir do próprio inimigo. Forças malignas podem até manipular seus sonhos, o que não deve ser levado de ânimo leve. No entanto, saiba hoje que muitos sonhos resultam da presença do Espírito Santo. Se olharmos para o nascimento e os primeiros anos de Jesus, descobriremos como os sonhos desempenharam um papel importante na vida de José e Maria. Um sonho levou José a ficar com Maria, mesmo ela estando grávida antes do casamento. Um sonho também dirigiu José a fugir para o Egito para a segurança do bebê Jesus. E por causa disso, Jesus escapou do massacre de bebês ordenado por Herodes. Isso significa que o Espírito Santo pode falar com você em um sonho. Vários homens nas Escrituras acordaram de seus sonhos com uma compreensão clara dos desígnios de Deus. Sonhos e visões podem transformar destinos invejáveis. Um exemplo de tal homem foi Salomão. Salomão foi para a cama e, através dos sonhos e visões, Deus veio a ele e uma transação que alterou o destino ocorreu. Você sabia que a revelação sobre o cativeiro da nação de Israel, juntamente com seu êxodo, veio para Abraão enquanto ele dormia, queridos?
sonhos e visões podem ser uma ferramenta profética para o Espírito Santo se manifestar em sua vida. Se você perder isso, perderá muito no destino. O último sinal é a palavra repetitiva de Deus. Deus não está limitado quando se trata de encontrar maneiras de comunicar suas ideias a você. Ele sempre inventa um meio de enviar sua mensagem. Sua palavra é um canal importante através do qual ele faz com que você veja o que ele deseja. Pode ser um determinado tópico ou ideia que continua surgindo em sua mente. Ele até pode direcioná-lo para as Escrituras que explicam o que ele tem trazido aos seus pensamentos dentro daquela temporada. Você também descobrirá que ele usa tudo para falar com você, mesmo sem planejar. Você pode tropeçar em um programa de TV, podcast ou música discutindo o tema. Se isso está acontecendo com você, Deus está tentando chamar sua atenção. O Espírito Santo pode se comunicar com você dando uma palavra direta. No versículo da Escritura, você notará que o significado daquele versículo se torna claro para você. Pode até ser a resposta para o problema ou dilema específico com o qual você pode estar lidando. Quando você descobrir que Deus está lhe dando qualquer um dos sinais discutidos, não os ignore. Se você optar por não prestar atenção, especialmente quando eles se repetem, você pode perder algo importante que Deus está prestes a manifestar naquela temporada de sua vida. Deus está sempre falando com seus filhos, mas a questão é: você está prestando atenção o suficiente para ouvi-lo? Você está ouvindo? Você deseja que Deus fale com você? Está desesperado por uma resposta. Você orou, jejuou e fez tudo o que sabe para ouvi-lo, mas parece que ele não está ouvindo. Isso pode ser uma experiência muito frustrante. Mas será que ele não está respondendo ou você não está ouvindo? Isso muitas vezes acontece porque você espera que Deus fale de uma certa maneira, mas ele escolhe responder de forma diferente e é por isso que você perde o que ela está dizendo a você, querido. Deus não pode ser limitado ou previsto. Para realmente ouvir a Deus, você precisa abrir seu coração e prestar atenção. Isso significa que você precisa entender que Deus tem maneiras diversas de fazer as coisas, e a Bíblia diz que os caminhos dele não são os nossos, e seus métodos definitivamente não são os mesmos que os seus. Além disso, ele não pode ser previsto. Elias. Enquanto esperava ouvir de Deus, ele olhou para o fogo, sabendo que Deus era um fogo consumidor. Então ele presumiu que a voz de Deus estaria no fogo. Mas não estava. O vento veio e ele pensou: Deus deve estar no vento. Mas mais uma vez Deus não estava no vento. Finalmente, houve uma voz ainda pequena e tranquila, que era a voz de Deus. Você pode ter a ideia errada sobre como Deus fala, o que explica por que você não está ouvindo. A voz de Deus não é apenas uma voz audível que é aterrorizante e inconfundível. Não são apenas visões e sonhos. Pode ser aquela voz silenciosa em seu coração, sempre falando com você. O direcionamento do seu coração, a sugestão do seu espírito, o conselho de pessoas tementes a Deus e até mesmo um sinal ou um texto aleatório podem ser todas formas de Deus falar com você. Então, se você está apenas esperando ouvir uma voz audível antes de obedecer, então você está esperando na ignorância. Você pode esperar por toda a eternidade e nunca ouvir. Será que distrações também estão impedindo você de ouvir Deus falar? A distração é uma arma importante que o diabo usa para evitar que você preste atenção no que Deus está dizendo. Ele usa atividades para ocupar seu dia, não deixando tempo para você pausar e ouvir a Deus. Ele também usa pensamentos distraídos para manter sua mente ocupada, mesmo quando você está na igreja, pensando no que fará depois que sair da igreja. Ao planejar mentalmente sua semana e assim por diante, você fica incapaz de ouvir o que Deus está dizendo, e isso é um sinal enorme de que você não está ouvindo. Quando você percebe que mal passa tempo esperando e ouvindo na presença de Deus para ouvir sua voz, é um sinal de que você não tem ouvido a Ele, e é por isso que você não consegue ouvi-lo. É por isso que você continua caindo em todas as armadilhas de quem vem ao seu caminho. É por isso que o mar de confusão em sua vida parece interminável. Você não sabe o que fazer, para onde ir ou em quem confiar, e está se sentindo frustrado
devido às nuvens escuras ao redor de sua vida. Você deseja começar a ouvir o Espírito Santo em você? Então desenvolva um relacionamento íntimo com o Espírito Santo hoje, e você experimentará mais de sua presença. Ouvir a Deus não é difícil. Discernir sua voz entre as muitas vozes que competem para falar com você também não é difícil. Como pai, você não precisa virar quando seus filhos falam com você para saber quem está falando. Você os conhece tão bem que mesmo quando eles não estão dizendo nada, o silêncio fala volumes para você. Você foi capaz de alcançar isso através da intimidade. Você passou tempo suficiente com eles para conhecer suas vozes, maneiras e caráter. A questão é, você passou tempo suficiente com Deus? Você até mesmo conhece Deus? Você pode achar difícil ouvir ou mesmo escutar Deus porque não tem um relacionamento com Ele. Você diz suas orações religiosas de manhã sem perceber que está falando com alguém. E depois que termina, você se apressa, esquecendo-se de que a oração é uma comunicação de duas vias. Não é um monólogo ou uma sessão de entrega de discurso. Quanto mais próximo você está de uma pessoa, mais audível e clara é a sua voz. Se você está lutando para ouvir Deus, pode ser um sinal de que você está seguindo-o de longe. Oremos. Todo-Poderoso e eterno Deus, Tu és o Criador dos céus e da terra. Senhor, Tu és o sustentador da vida e o doador de todos os bons presentes. Venho diante de Ti com louvores e ações de graças por Teu amor eterno e Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Senhor, eu Te agradeço pelo dom do Espírito Santo. Pai, perdoa-me pelos caminhos em que me desviei do Teu caminho e pelos momentos em que ignorei os sussurros do Teu Espírito Santo. Confesso meus pecados e falhas e peço o Teu perdão, assim como também perdoo os outros que têm me ofendido, em nome de Jesus. Declaro que estou livre de toda amargura e ressentimento. Eu repreendo a confusão e o caos deste mundo, e qualquer coisa que tente me distrair do Teu guia. Santo Espírito, ensina-me a reconhecer Teus impulsos e empurrões que me aproximarão da vontade de Deus. Senhor, peço um aumento da Tua sabedoria e discernimento em minha vida. Santo Espírito, enche-me para que eu possa tomar decisões alinhadas com o reino de Deus. Abre meus olhos para ver a porta que Tu estás abrindo e dá-me coragem para atravessá-la. Pai Deus, peço Tuas bênçãos em todos os aspectos da minha vida. Estou pronto para ouvir-Te. Assim como Tu disseste a Samuel para dizer quando o chamaste, eu digo o mesmo hoje. Fala, Senhor, que Teu servo ouve. Eu descanso em Tua presença. Fico quieto diante de Ti para ouvir Tua voz. Vou esperar Tua direção antes de tomar decisões. Torna-me sensível à Tua voz. Eu não a confundirei com as muitas outras vozes ao meu redor. Minha intimidade contigo fará Tua voz se destacar sem dúvida em meus ouvidos. Pai, afaste as distrações que têm me impedido de passar tempo contigo. Ajuda-me a limpar minha mente para ter uma mente clara, que receberá a Tua palavra quando ela vier. Dá-me graça para meditar em Tua palavra, para que eu conheça a Tua vontade. Ajuda-me a permanecer em Tua presença, até que eu saiba que estou seguindo Tua vontade perfeita para mim. Ordeno que todo espírito de medo, ansiedade e dúvida que impedem minha total entrega ao Espírito Santo se vá. Oro por completa cura em minha vida, física, emocional e espiritual. Cubra-me, Senhor, com Tua divina proteção, enquanto eu viajo por esta vida. Eu anseio por mais de Tua presença. Que Tua presença sempre permaneça comigo. Dá-me poder para fazer proezas para Ti, Senhor. Oro por sabedoria verdadeira de Ti. Tu és o príncipe da paz, e recebo Tua paz em minha vida. Para aqueles que ainda não reconhecem Tua voz, Pai, acende um desejo pela Tua palavra e uma sede por justiça em seus corações. Cerca-os com encontros divinos que os levarão mais perto de Ti. Senhor, sou grato por Tua cura divina e proteção constante sobre minha vida. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração, no poderoso nome de Jesus. Amém. Se este vídeo abençoou sua vida, por favor, clique no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever neste canal para mais vídeos esclarecedores.